Uns a amam, outros a odeiam, mas ninguém pode negar a influência que a Rede Globo de televisão exerceu sobre todo o Brasil nas últimas décadas, especialmente da década de 70 para frente. Ela domina a mídia brasileira há décadas, com um monopólio midiático que influencia o país todo. Porém, agora ela está tendo que lidar com múltiplas crises internas, perda de prestígio, projetos fracassados e demissões em massa. Será que estamos diante do fim do império da Globo? O Grupo Globo é um império midiático sem exagero algum. E veja bem, eu nem falo isso num tom de elogio, mas apenas de constatação da realidade. Ela fez novelas que marcaram gerações e que permanecem no imaginário popular anos após terem sido transmitidas originalmente. Ela transmitiu os principais esportes que o brasileiro ama. Futebol sempre foi na Globo, numa forma até perturbadora de monopólio. Se você não gostava da Globo nem de seus narradores, era praticamente obrigado a assistir os grandes campeonatos futebolísticos na emissora dos Marinhos. Isso acabou hoje em dia, mas a gente logo vai se aprofundar nesse detalhe. Os reality shows e programas de auditório da emissora também foram outro componente que contribuiu extraordinariamente para o sucesso do canal. Atrações comandadas por fenômenos como Chacrinha e Xuxa foram fenômenos nos anos 80 e fim do século 20. O Domingão do Faustão se tornou um marco televisivo insubstituível. O Big Brother Brasil é o maior reality show da história da América Latina, mas ultimamente amarga fracassos consecutivos com edições insosas e pouco atrativas ao público. Talvez eles tenham enjoado da fórmula. Os atores não veem a Globo mais como paraíso derradeiro e sonho de consumo inigualável. Ser um global era como alcançar o céu terreno para muitas celebridades deslumbradas. Hoje a Globo demite elas sem qualquer remorso. Contratos foram refeitos e cortes executados. O mesmo aconteceu com o jornalismo dos Marinhos. Em síntese, toda a argamassa que moldou o Império Globo está ruindo, um castelo de cartas desmoronando. O que melhor evidencia isso é justamente as demissões em massa, muitas vezes de nomes consagrados. Não importa se o ator estrelou múltiplas novelas de sucesso, a Globo o cortará sem piedade. O financeiro vem antes de tudo, o que levou a empresa a fazer uma verdadeira limpa na sua folha salarial. Após 2020, a realidade bateu à porta do canal. A crise oriunda da crise sanitária causou consequências óbvias, fazendo a Globo se dar conta que havia se tornado uma companhia inchada e ineficiente. O elenco de atores era composto basicamente pelas mesmas pessoas há 20 anos. Na época em que as gravações estavam paralisadas, lá em 2020, isso ficou evidente. Várias reprises eram exibidas e os mesmos atores estavam em diversas delas. Nesse cenário, a Globo promoveu uma caça às bruxas em seu departamento de recursos humanos. Num curto intervalo de tempo, ela demitiu dezenas de funcionários de médio e alto escalão, nos mais variados setores, não se restringindo só ao núcleo de artistas. Grandes nomes do setor de jornalismo, como Juliana Morrone, Fábio Turci e Regis Rezin, foram dispensados sem mais nem menos. Para atores e atrizes, o objetivo era cortar altos salários e fazer apenas um contrato por obra. Assim, nomes grandes como Antônio Fagundes e Marieta Severo perderam contratos fixos, mas ainda podem aparecer em produções do canal. Essa reorganização começou em 2022, prosseguiu por todo o ano de 2023 e não parou por aí, pois vem acontecendo ainda nesse ano de 2024. A atriz Carolina Dickmann encerrou no início de fevereiro um contrato de exclusividade com a Globo. Ela protagonizou uma das cenas mais memoráveis das novelas globais e ficou por 30 anos na empresa. Mesmo assim, foi prontamente descartada. O contrato por obra com apenas meses de vigência é a nova regra. Juliana Paz, por exemplo, saiu da Globo em março de 2022 e só voltou recentemente para gravar a novela Renascer. O núcleo noveleiro também foi afetado pela demissão de vários escritores. Grandes nomes como Alcides Nogueira, que escreveu as novelas O Astro, JK e Paraisópolis, tiveram contratos cortados com a emissora. De acordo com o site especializado Na Telinha, a Globo passa por um problema de escassez de autores causado por ela mesma. Depois de enxugar absurdamente seu elenco de roteiristas, como fez com os atores, a empresa está correndo atrás do prejuízo para aprovar projetos e definir as próximas novelas das 6, das 7 e das 9. Os 3 horários contam com no máximo 3 novelas programadas, o que dá uma margem de 2 anos. Essa é uma margem pequena para uma emissora de tamanho porte que sempre precisa ter o longo prazo no horizonte visível. A situação é peculiar, pois a falta de autores está fazendo com que o canal corra contra o tempo para formar novos roteiristas. Além disso, não é só a escassez em quantidade que preocupa o alto escalão de executivos do grupo. A falta de qualidade também é um problema. Há muito tempo, as novelas da Globo
Globo vêm sendo criticadas por não terem histórias verdadeiramente boas e inovadoras, além de não se conectarem com o público. A direção da Rede Globo parece perdida. Um grande exemplo de sua gloriosa queda é o programa Fantástico. Há 50 anos no ar, já foi referência de jornalismo e entretenimento para as noites de domingo do povo brasileiro. Mas nem mesmo um programa consagrado como esse teve escapatória. Ele tem acumulado recordes de piores audiências de sua história desde o ano passado, tendo um de seus quadros, o Show da Vida, sendo ironizado e chamado de Show da Morte, por apelarem para notícias chocantes de crimes e violência para manter a audiência. Bom, a estratégia não funcionou como queriam e a emissora amargou mais um fracasso. É um caso peculiar, mas mais do que isso, é um exemplo cristalino que mostra como a Globo não sabe o que fazer para corrigir os próprios erros e tropeços. Com pouca inovação e queda de qualidade, o canal precisa recorrer à produção de remakes de sucesso para resgatar o sentimento de nostalgia dos noveleiros do Brasil. Depois do sucesso do remake de Pantanal, ela já anunciou que vai produzir outros como Vale Tudo e Irmãos Coragem. A Globo está tão sem rumo que pode até mesmo ter que vender um de seus grandes itens, os Estúdios Globo, popularmente conhecido como Projac. O Projac foi inaugurado em 1995 e é oficialmente conhecido como Estúdios Globo desde 2016, sendo o principal centro de produção do canal. Ele também é considerado o maior complexo de produção televisiva da América Latina e um dos maiores do mundo, ocupando uma área de cerca de 400 mil metros quadrados. Por lá, existem estúdios, oficinas, depósitos, cenários externos e uma vasta infraestrutura de suporte. É um dos maiores símbolos do maciço investimento que a Globo fez nas últimas décadas. Um complexo gigantesco, um investimento de ordem bilionária se formos computar um longo período de tempo. Mas os dias de glória do Projac já passaram há muito tempo. O estúdio, que uma vez foi motivo de orgulho para a emissora, hoje não traz muita coisa além de gastos desnecessários. De acordo com o renomado jornalista Ricardo Feltrin, a recente crise econômica brasileira que ocasionou cortes de gastos na emissora podem fazê-la vender o Projac. Isso seria feito como a motivação de bancar os prejuízos que o grupo vem sofrendo desde a estreia do Globoplay. Inclusive, daqui a pouco chegaremos nesse prejuízo disfarçado de sucesso. 2 grupos de investimento estrangeiros já demonstraram interesse na compra da área, mas a Globo vem resistindo a princípio. Porém, como diz o velho ditado, nunca diga nunca. O motivo do interesse e da recusa, segundo Ricardo Feltrin, é que os investidores querem ocupar a área e construir lá dezenas de condomínios de alto padrão. A emissora não aceita isso. O interesse é vender, mas não desocupar. Isso mesmo que você ouviu. E esse não é um modus operandi incomum da Rede Globo. Ela já vendeu sua sede em São Paulo, mas continua usando ao pagar aluguel e pretende fazer isso por pelo menos mais 10 anos. A Globo pode se desfazer do Projac, mas não quer deixar o Projac. Ele é muito grande e custoso, o que pode torná-lo um pouco deslocado num período onde a empresa busca uma maior eficiência com menores gastos. Esse é o tal projeto Uma Só Globo, destinado a desinchar a estrutura da emissora líder do país, não só em audiência, mas também em gastos. Ela almejava incrementar sua produção audiovisual, com menos complexos de produção ineficientes, uma tática que grandes empresas como a Netflix já seguem, por isso acumulam cancelamentos de qualquer série que desempenhe pior do que o esperado. Essa busca da Globo por menores gastos podem perfeitamente ser considerados consequências dos grandes investimentos sem bons retornos de pouco tempo atrás. Aqui estou falando especificamente do Globoplay. Já sabemos que no mercado o Globoplay é um dos grandes fracassos do Grupo Globo. Ele vem crescendo? Sim. A Globo diz que tem milhões de assinantes? Também sim. Mas tudo isso é fruto de uma boa maquiagem, usando verdades descontextualizadas para pintar um quadro bonito da situação atual de seu streaming. Antes de mais nada, vamos ao suposto crescimento. Em 2020, a Globo afirmou que o Globoplay havia registrado um crescimento colossal. Segundo ela, a plataforma obteve um aumento de 145% no número de assinantes em relação ao ano anterior. Em 2021, o crescimento continuou. Em 2022 também. Fantástico, não é? Qualquer empresa invejaria um crescimento tão consistente, especialmente em momentos que vimos plataformas de streaming gigantes que sofrem com perdas de assinantes. Em todos os últimos anos, a Globo registrou um crescimento no número de inscritos ativos. Os números liberados eram, ou pelo menos pareciam, ótimos. Até as afirmações dos próprios executivos da gigante de mídia davam a entender que a situação era como um paraíso midiático.
Mas, de acordo com Ricardo Feltrin, a situação do Globoplay não é nem de perto tão boa quanto a empresa diz ser. De acordo com ele, com base em fontes internas, o prejuízo causado pelo Globoplay à empresa matriz seria da ordem de 11 bilhões a quase 17 bilhões de reais. O prejuízo mensal pode estar chegando a 400 milhões de reais. O Globoplay é um ralo de dinheiro, um desperdício monumental. Inclusive, as notícias podem ser ainda piores. Especialistas de mercado não descartam que o prejuízo ainda esteja sendo subestimado. Como a empresa alega crescer tanto com números potencialmente tão ruins? Primeiro, é importante entender as métricas utilizadas. No princípio de 2023, saíram resultados totalmente animadores para o streaming do principal canal aberto brasileiro. Ele havia chegado a 30 milhões de usuários ativos no Brasil. Esse número era tão absurdo que faria o Globoplay se tornar maior que a Netflix em solo tupiniquim. Você não me ouviu errado. Reportagens viralizaram afirmando categoricamente que sim, o Globoplay já contava com mais usuários no Brasil do que a poderosa Netflix, a maior plataforma do segmento no planeta inteiro. Como isso pode ser verdade? Enquanto a Globo ostentava seus 30 milhões de usuários ativos, a Netflix tinha 15 milhões, o Disney Plus outros 8 milhões e o Max apenas 4. Se somasse os três, não chegariam aos números totais do Globoplay. Mas aqui está a mágica, ou melhor, a maquiagem. A Globo contabiliza como usuário ativo não só os assinantes, mas também os inscritos gratuitos que não pagam rigorosamente nada para assistir. Isso acontece porque o Globoplay também exibe o sinal da TV aberta e das filiadas estaduais da emissora, e não exige um pagamento por isso. Está cheio de usuários Globoplay que não são assinantes. É claro que eles geram lucro de alguma forma à Globo, pois estão assistindo os anúncios comerciais. Mas isso nem se compara a ser, de fato, um assinante, contribuindo religiosamente todo mês para a máquina midiática da companhia. O inscrito não pagante e o inscrito pagante são dois públicos-alvos totalmente diferentes. Dessa forma, é até injusto colocar os números inflacionados por uma artificialidade legalizada contra a base de assinantes da Netflix, que é totalmente pagante. Agora você entende como a Globo diz ter dezenas de milhões de inscritos e ainda assim dar prejuízo? Além disso, o colunista Ricardo Feltrin descobriu que o Globoplay é raramente citado nos balanços financeiros mais completos do grupo empresarial, que tem sob seu guarda-chuva dezenas de marcas, com múltiplos investimentos, faturamentos, prejuízos e lucros a serem reportados nas mais diversas áreas. Não há necessidade da Globo detalhar em seus balanços como exatamente vem sendo a performance do streaming. Dessa forma, não há prejuízo. Ou melhor, não precisam admitir que há prejuízo. Já faz meses que as alegações de contabilidade criativa e propaganda exagerada quanto ao sucesso do Globoplay circulam. Mesmo assim, a Globo não deu um pio. Por que será? Não quer se complicar? De qualquer forma, é bem possível que a empresa sequer considere esses prejuízos algo muito problemático. Isso porque ela acredita que gastos com o Globoplay não são gastos por si só. Eles são, na visão dela, investimentos necessários. Não importa se hoje o retorno não está vindo. A companhia está plenamente confiante que ele virá com o tempo. O que está por trás desse pensamento é o fato da própria Netflix ter demorado a lucrar. Fundada em 1997, a gigante do streaming só veio dar lucro em 2006. A Amazon, apesar de estar num ramo muito maior, também demorou bastante para dar retorno positivo. Jeff Bezos sacrificou por anos os lucros de sua grande empresa, confiante que assim ela dominaria o mercado e então os lucros viriam no devido tempo e de forma estratosférica. Mas a Globo não vai dominar o mercado de streaming. Todos sabem disso. Existem muitos concorrentes para ela fazer isso. Um domínio já deveria estar muito avançado para ser posto em prática. Não é o caso da Globo, nem será. Mesmo com seus 30 milhões de usuários, ela ainda perde para a Netflix na audiência prática. Inclusive, nos últimos anos, a Globo tem alardeado o Big Brother Brasil como carro-chefe do Globoplay. E ele vem sendo mais um acúmulo de fracassos. Em 2020, durante o auge do isolamento social, o Big Brother Brasil bateu recordes consecutivos de audiência. Praticamente toda a população estava em casa, confinadas, sem qualquer interação social, para além de seus familiares mais próximos e de relações digitais. Naturalmente, o tédio surge em situações assim, onde seus dias são repetitivos. Pode ter sido por isso que o BBB fez tanto sucesso com as edições de 2020 e de 2021. Falta de opção. Eu digo isso porque as edições seguintes, de 2022 e de 2023, foram um fracasso monumental. As audiências até se sustentaram por um tempo, surfando no hype das primeiras semanas, mas à medida que o programa de 3 meses de duração se desenrolava, o Ibope desmoronava. As interações virtuais, ponto forte do BBB atual, também deram um tom de como o público detestou as edições mais recentes do reality show.
o BBB 23 foi taxado como uma das piores edições em termos de números negativos para a emissora. Para efeito de comparação, a final do programa, que para variar consagrou alguém irrelevante como campeão e milionário, teve 76 milhões de votos. Em 2021, foram mais de 600 milhões de votos. Mas não foi só isso. Os números brutos de audiência destacam o fiasco. De acordo com o Ibope, o reality show de 2023 marcou 19 pontos de média em seu último dia. O número foi o menor da história do programa. A atual edição, o Big Brother Brasil 24, também vem oscilando. Ela estreou com o pior Ibope de primeiro dia da história do reality show. Dados consolidados mostram que no intervalo de 2 semanas, a contar da estreia, o programa perdeu mais de 10% de audiência. Alguns desses dias foram registrados como o pior da história do controverso programa. O desempenho ruim é um péssimo sinal para Boninho, um dos mais importantes diretores da Globo. O executivo tem empilhado fracassos recentemente, com os cancelamentos de The Voice Brasil e Pipoca da Ivete. Sendo assim, ele está se esforçando absurdamente para evitar que o BBB 24 também entre para a pilha de resultados problemáticos que ele tem entregue à cúpula da Globo. Os fracassos repercutem muito mais que o sucesso, mas talvez a culpa não seja somente dele. Talvez seja só mesmo o fim de um formato batido de entretenimento barato e vulgar, onde a idiotice é premiada e a mesquinhez reverenciada. Mas a Globo parece não perceber isso. Sem analisar e entender suas falhas, eles apelaram novamente para a futilidade durante esse último carnaval, esse sendo seu erro mais recente. A emissora, que detém os direitos de imagem da Sapucaí, deixou de lado jornalistas experientes em coberturas de eventos e decidiu dar voz a influenciadores digitais, numa tentativa desesperada de usar os seguidores dos mesmos para gerar audiência. O resultado foi um show de horrores, onde pessoas inexperientes fizeram uma cobertura medíocre, deixando de noticiar acontecimentos marcantes, como carros quebrados, buracos entre as alas, fantasias que não chegaram, problemas com as alegorias e até mesmo pequenos acidentes que quase chegam a causar vítimas no sambódromo. E veja bem, nessa situação, os tais influencers não têm culpa da péssima decisão da empresa. Afinal, foi a diretoria da Globo que resolveu abrir mão de profissionais estudados e experientes para tentar comprar audiência com seguidores. Isso só evidencia cada vez mais o desespero e a futilidade da emissora. O povo brasileiro não tem muito mais paciência para ver pessoas se rebaixando moralmente em 3 meses de confinamento, nem a cobertura de eventos porcamente feitas. É verdade que ainda existem muitas pessoas que perdem tempo vendo isso? Sim, é verdade. Mas eu prefiro acreditar que pessoas como você, que buscam conteúdos de qualidade, não dão mais bola para produções falhas assim. Não tem o que agregar na sua vida e a Globo sabe disso. O público está mais crítico, consciente e esperto, sem massa de manobra para manipular. O império da Globo pode desmoronar. Se Roma caiu, por que a Globo não pode cair também? As fraquezas foram expostas e isso é inegável. Você está preocupado com o futuro? Se sua resposta foi sim, tem uma solução para você. Eu criei uma aula gratuita onde ensino com maestria como pessoas simples podem ter resultados como esse. Uma renda de $3.000 sem precisar falar inglês e sem sair de casa. Vivo disso há 2 anos e sou a prova de que você também pode fazer a diferença. Então, se você se considera uma pessoa comum, é para você mesmo que fiz essa aula. Basta clicar no primeiro link aqui embaixo que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Ana Hickman foi mesmo agredida e faliu por culpa do ex-marido? Toda a história tem os 2 lados da moeda, e é isso que veremos no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!